Olha, o negócio é o seguinte. Essa história que eu vou trazer agora é uma novidade de um caso que você viu aqui no Balanço Geral, tá? A polícia pediu a prisão de um suspeito de estupro. Você vai lembrar comigo. A vítima foi uma jovem que estava num bar. Você já viu aqui no BG. O homem teria violentado a mulher depois que ela saiu desacordada do bar e foi parar no motel. Botaram ela no colo, né? Botaram ela no colo e aí levaram ela para um motel. Falaram até que não, que era para dormir, tal. Saiu o laudo. Saiu o laudo. Vamos ver. A jovem, que não teve a identidade revelada, saiu para encontrar duas amigas em um bar em Paranaguá. Elas teriam ficado juntas até as 2 horas da manhã. O fato teria acontecido na noite do último sábado, por volta das 11 horas da noite. No depoimento à polícia, ela disse que teria perdido a consciência e não lembra de mais nada. Câmeras mostram o momento em que a jovem, aparentemente desacordada, é retirada do bar nos braços de um homem. Junto com ele, outros 2 rapazes também saem do bar. No boletim de ocorrência, ela relatou que acordou em um motel, ao lado de um homem identificado como Ricardo. Ela estava nua. A jovem disse que o homem confirmou que foi ele quem teria ajudado ela a sair do bar e a levou para dormir no motel. Desconfiada de que pudesse ter sido abusada, a jovem pediu para que o homem a levasse para casa. Junto com a mãe, ela foi ao hospital. A jovem disse que precisou retirar um absorvente que estaria preso. Bom, o negócio é o seguinte, a Thaís Travessoli tem informações para nós agora. O que disse esse laudo, Thaís? Oi, Jason. Ficou comprovado, então, que existiu a violência, já foi expedido o mandado de prisão por parte da Justiça, mas essa prisão ainda não aconteceu. A produção do Balanço Geral segue fazendo contato com a polícia. Assim que a prisão acontecer, nós vamos noticiar aqui no Balanço Geral. Esse caso, então, aconteceu no dia 9 de outubro, teve muita repercussão, nós mostramos aqui no BG e tem essas imagens que foram feitas de um celular que mostram essa jovem de 19 anos sendo carregada deste bar em Paranaguá. Segundo a polícia, ela disse que chegou ao bar junto com 2 amigas e a partir de 2 horas da manhã, ela não lembrava mais o que aconteceu, ficou inconsciente, acordou já num motel com um homem desconhecido e que ela foi vítima, sim, de abuso, que a violência aconteceu. Então, esse caso agora começou a andar, né, com mais agilidade e agora, portanto, saiu esse pedido de prisão para esse rapaz. Nós também temos uma nota da defesa desse jovem. Diz o seguinte: a defesa de um dos investigados do caso ocorrido no dia 9 de outubro informa que teve ciência do suposto pedido de prisão somente pela imprensa, o que causa enorme surpresa. Diz também que se trata de um processo sigiloso, que a defesa vem desde o início das investigações se manifestando e também e reiteradamente pela produção de provas e diligências, colocando sempre o investigado à disposição para todo e qualquer esclarecimento das autoridades, no intuito de buscar a verdade dos fatos. Essa é a nota da defesa do investigado. Jason. Tá bom, Thaís. Eu vou pedir para a doutora Márcia comentar, não vou nem falar nada. Vamos lembrar que manter relações sexuais com uma pessoa que está desacordada, sem condições de autorizar isso, e normalmente se chama esse tipo de situação de boa noite Cinderela, ou seja, quando se coloca algo na bebida da pessoa para que ela desacorde, vamos lembrar que isso é estupro. Ela não tem condições de dizer sim, então a resposta é não. Então isso consiste sim no crime de estupro. Isso a gente sempre tem que lembrar isso, que às vezes as pessoas acham que a pessoa tem que se manifestar dizendo não. Não, ela não tem condições de dizer sim. Então esse crime é grave. Se essa situação de levar alguma coisa para colocar na bebida de alguém, será que essa é a nossa primeira vítima também? E aí agora tem essa questão do laudo, que eu acho que brigar contra esse laudo aí vai ficar bem difícil, né, doutor? Os laudos são bastante técnicos, né? Eles informam a presença da violência sexual. Então, sim, ocorreu essa relação sem a vontade da vítima. E isso só tem um nome: estupro. Estupro. Muito bem, Thaís Travessoli, a gente volta a conversar daqui a pouco. Obrigado pelas informações. Tá vendo? É um caso. Você viu aí, as imagens são realmente de deixar a gente indignado, né? Como é que alguém pega a pessoa, né, carrega praticamente ela... desacordada. Desacordada, né, doutora? Né? Sem condição nenhuma de reagir a nada, né? Leva para um motel,
passa lá com a pessoa no motel, aí eles, não, eu levei lá para dormir, ela não estava bem, eu levei para... Por que não levou para casa dela? Né? Por que não levou para casa dela? Tem o telefone, pega o celular, procura um conhecido, né, algum amigo, você sabe onde é que ela mora, se não eram amigos, se conheceram naquela noite? Chama o SAMU, na verdade. Boa, doutora Márcia. Né? Porque essa menina estava desacordada, precisava de um atendimento médico, chama o SAMU. As autoridades vão encaminhar essa menina à casa dela, vão fazer o contato com a família. Mas não, leva a moça pro hotel e agora tem um laudo que diz que ela foi, sim, estuprada, que ela foi violentada. Exato. E essa circunstância é muito importante, esse alerta, porque às vezes as meninas estão nas baladas, que agora estão retornando, estão nesse momento de... Esquece o copinho aqui, vão dar uma volta, voltam, ingerem o que é dentro do copo e, eventualmente, pode ter alguma coisa ali que faça com que ela fique desacordada, que faça com que ela não tenha condições de agir como agiria normalmente. E essa pessoa vai, infelizmente, abusar dela. Então, é importante que fique esse alerta de que as mulheres e os homens também, que também podem ser vítimas desse tipo de crime, né, tenham atenção para os seus copos, né? Se você se despedir um pouquinho do copo, procure uma outra bebida, porque não precisa ser bebida alcoólica, pode ser numa água, num suco. Esses remédios, eles não têm um sabor muito determinante, então é possível você colocar em qualquer tipo de bebida. E aí acontece uma situação dessas, infelizmente, né? Que é uma situação traumática para qualquer mulher. Seja pelo fato dela lembrar ou não o que aconteceu, o trauma fica ali e fica para sempre. E no caso de Paranaguá, o que chama a atenção também, doutora, é que é o seguinte, as pessoas viram, ó, tá cheio de gente em volta, né? As pessoas viram essa dupla carregando a jovem, né? Sabe, Jasson, tem uma campanha canadense que fala sobre o estupro e ele fala exatamente sobre essa não ação dos outros. Então, nessa atividade, por exemplo... passava assim, eles carregando a moça e daí esse ator, ele vira para uma pessoa que está assistindo e diz assim, obrigado por não fazer nada. Ou seja, quando você não faz nada para impedir que um ato desses aconteça, qualquer tipo de abuso contra uma mulher, seja no serviço, seja na rua, seja numa situação de balada, se está colaborando para a impunidade dessa pessoa. E é importante esse alerta que a senhora está fazendo, doutora Márcia, porque é verdade, agora as baladas já vinham, né? Algumas clandestinas e tal, mas agora já é possível, as coisas já estão voltando ao normal, as casas já estão funcionando, as pessoas estão eufóricas com a volta, né? Sim. Estão eufóricas com a volta às baladas, para encontrar os amigos, para poder abraçar. Agora esse negócio do copo tem que continuar cuidando, tem que cuidar. Sim, eternamente. Até por causa da Covid também, para que ninguém pegue o seu copo, para que ninguém pegue a sua garrafa. Isso é um cuidado que nós vamos ter que ter. Além, é claro, desse outro cuidado. De repente, alguém chegar lá e botar alguma coisinha na sua bebida. Estamos falando de mulher, mas pode ser homem. Mas pode acontecer com homens também, e acontece. Também. E acontece. É verdade. É importante esse cuidado, pessoal. É importante, às vezes, se meter um pouquinho. Mas por que você está levando a menina desacordada? Você é o que? Irmão dela? O que é dela? Né? É um estranho. O certo teria sido chamar o SAMU. A própria casa poderia ter feito isso, né? A própria casa. E aí a senhora entrou numa outra questão. E a casa? Como é que fica? A própria casa poderia ter intervido e dizer assim, opa, por que a menina está saindo desse jeito? Não vamos fazer contato com o familiar. E desacordada, é claro, a gente precisa de um atendimento médico para ela, né?